Essa noite eu vou compartilhar algo com você que virou a minha canção de vida, o meu estilo de vida há muitos anos. Um pastor muito precioso lá de Belo Horizonte nos ensinou esses princípios que eu vou falar com você hoje. E isso mudou muito a minha vida, virou um estilo de vida para mim. E eu gostaria tanto que virasse o seu estilo de vida também, porque você vai ser muito abençoado através disso. Amém? Então fala aí comigo, Isaac. Quem sabe quem foi Isaac? Quem sabe quem foi Isaac? Mas eu acho que você está enganado, porque o Isaac, filho de Abraão, era Isaac com Q-U-E. E ali é um Isaac só com C, tá vendo? Isaac. Então, esse Isaac aqui é uma coisa que vai marcar a sua vida, você nunca mais vai esquecer e vai virar um estilo de vida muito precioso para você a partir de hoje. Amém? Eu tenho certeza que você, na sua vida, desde pequeno, que você sonha e você visualiza mais ou menos assim, olha, quando eu tiver mais velho, quando eu tiver adulto, quando eu crescer e no fim da minha vida, o meu sonho é que eu seja um fracassado e derrotado. Esse é o meu sonho. É ou não é verdade? Não é não? Você não sonha em ser um fracassado? Você não sonha em ser um derrotado? Por que você não sonha em ser um fracassado? Por que você não sonha em ser um derrotado? Sabe por quê? Porque conquista está no DNA de todo filho de Deus. Em toda a história escrita que nós temos na palavra de Deus, 6.000 anos de história, nós não temos nenhuma vez uma derrota de Deus escrita. Não existe derrota de Deus, não existe fracasso de Deus, não há nada que aconteceu sem que Deus soubesse, nada. Deus, é aquele que conhece o fim e anuncia o fim desde o princípio. Então o nosso Deus é um Deus que conquista, o nosso Deus é um Deus vitorioso, que anda e triunfa sobre seus inimigos desde sempre e será assim eternamente. Então quando nós servimos a um Deus que conquista, e esse Deus é o nosso Pai, logo no seu DNA está conquista, está desejo de conquistar, está desejo de vencer, está desejo de subir, de superar. Esse é o desejo que já está plantado de uma maneira natural em todo filho de Deus. Alguém aqui deseja conquistar? Se você não deseja conquistar, então que suas conquistas sejam minhas. Alguém aqui gostaria de viver a bênção, ser abençoado por Deus? Se você não gostaria, então sua bênção também pode vir para mim, que eu não reclamo. Eu amo a bênção de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Se você amou a bênção, que ela se apegue a você. Agora, se você detestou a bênção e amou a maldição, que ela se apegue a você. A você não, em nome de Jesus, amém? Mas nós temos esse desejo de conquistar, porque o nosso Deus é conquistador. Agora eu fico tão triste quando eu vejo às vezes pessoas vivendo tantos fracassos na sua vida. Fracasso na sua família, fracassos no casamento, fracasso na criação dos filhos, fracassos profissionais, fracassos financeiros, fracasso na vida pessoal, fracasso na vida espiritual, fracasso no seu chamado. Eu vejo tantas pessoas vivendo fracassos. Mas eu quero te falar, Deus é um Deus de conquista. Se você fracassou em alguma área na sua vida, isso vai mudar, Deus vai fazer de você um conquistador. Eu vou falar de 4 homens que foram grandes conquistadores nas suas vidas: Noé, Abraão, José e Davi. Noé foi um homem que fez muitas conquistas. Noé conquistou o direito de sobreviver quando todo mundo ia morrer. Noé conquistou o direito de se tornar aquele que salvaria a vida na terra quando todo mundo morreria através do dilúvio. Noé conquistou o direito de salvar a sua própria família. Vou falar uma coisa engraçada. Sabe que antes de Noé, todos os homens só comiam vegetais, sabia disso? Depois do dilúvio, Noé ofereceu um sacrifício. E quando ele ofereceu aquele sacrifício, o Senhor falou: a partir de hoje vocês podem comer picanha. Então eu sou fã do Noé.
É verdade, o Senhor autorizou comer carne depois do sacrifício de Noé. Então eu sou fã do Noé. Quando eu chegar no céu, eu vou falar: Noé, você foi o cara que deixou eu comer picanha. Noé foi um cara de muitas conquistas. E Abraão? Abraão foi um cara que saiu da terra dele, sem muitas posses, andou em uma caminhada com Deus, mas conquistou muito. Conquistou novos territórios, conquistou novas terras, conquistou fazendas, muitos animais, muitos bens materiais, muitos servos. Abraão cresceu e cresceu e cresceu. Foi um homem que conquistou muito. Sua conquista foi tão grande que ele foi chamado de o pai da fé. Você está entendendo? E José? José, para mim, é um dos maiores exemplos de conquista. Um rapaz que foi injustiçado, preso pelos irmãos, vendido como escravo. Uma caravana de midianitas o levou como escravo para o Egito. Quando ele chegou no Egito, ele não sabia nem falar o idioma. Mas alguns anos depois, José se tornou o homem mais poderoso do Egito. Ele se tornou o governador do Egito. Faraó falou com ele assim: ó, eu sou Faraó, José, mas ninguém levanta o pé ou abaixa o pé sem a tua palavra, José. José se tornou o homem mais poderoso daquela época. Como que alguém que era nada, era um escravo, se torna tão poderoso? Fala comigo: conquista. Como alguém conquista coisas tão fortes? E Davi? Você sabia que muitos teólogos concordam que Davi era filho da outra, se é que você me entende, não era de uma das esposas de Jessé. Muitos teólogos concordam com isso, mas o fato é que a história narra sobre Davi um pouco isolado, um pouco rejeitadinho lá. Ele era apenas um menino, seus irmãos já eram soldados, guerreiros fortes, e Davi era apenas um menino. Mas Davi saiu, como a Bíblia diz, como ele mesmo falou depois no seu salmo: me tiraste de trás das malhadas. Ele era um pastorzinho de ovelhas. Quem nunca ouviu falar da história de Davi e Golias? Aquele homem que foi lá, aquele menino que enfrentou aquele gigante, derrubou aquele gigante. Quem ele veio se tornar? O rei de Israel. A Bíblia diz que Davi pelejou contra todos os inimigos e Israel teve paz. Paz. Davi conquistou uma coisa tão preciosa no coração de Deus, que Jesus foi chamado o filho de Davi. Como alguém conquista algo tão precioso, a ponto de Jesus ser chamado o filho de Davi? Homens que conquistaram, fala de novo esse nome comigo: conquista. Homens que conquistaram, homens que venceram, homens que saíram do nada e foram ao topo. Como pode alguém viver isso? Como isso é possível? Como isso é possível? Curva sua cabeça, fecha os seus olhos onde você está. Curva sua cabeça, fecha os seus olhos onde você está. Fala comigo assim: Senhor, eu entrego o meu coração hoje. E eu peço que o Senhor faça de mim um conquistador. Eu entrego o meu coração ao Senhor. E eu te peço, faça de mim um conquistador, no nome de Jesus. Amém? O que aconteceu com esses homens que eles se tornaram conquistadores? Quem que gostaria de ser um conquistador? Nesse lado aqui tem mais conquistadores do que o lado de cá, eu acho. Desse lado de cá, quem gostaria de ser um conquistador? Ah, tá cheio de gente. O que esses homens tinham? O que Noé, Davi, Abraão, José, o que esses homens tinham? Que eles se tornaram conquistadores. O que você precisa para se tornar um conquistador? A primeira coisa que eu quero falar com você: autoridade. Fala comigo: autoridade. A autoridade é uma coisa que você não tem porque diz que tem. Ou você tem ou você não tem. Correto? Autoridade. Olha aqui, vou dar exemplo de autoridade desses 4 homens. Gênesis capítulo 6, versículo 17. O Senhor falou com Noé, olha o que aconteceu. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança,
entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teu filho. No capítulo 7, próximo capítulo, versículo 15, diz assim: de toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. O que aconteceu aqui? Todo mundo estava para ser destruído, todo mundo. Mas o Senhor falou com Noé: contigo está a minha aliança. Noé, amado, começou a fazer aquela arca. E sabe o que aconteceu? Enquanto Noé não terminou a arca, não choveu. Enquanto Noé tinha um prego para bater naquela arca, não caiu uma gota d'água. Quando Noé termina, coloca a porta à disposição, a rampa para os animais subirem. Pastor Eibe brinca falando que Noé foi o primeiro homem da Bíblia que falou gíria, né? Uma gíria meio antiga, mas foi o primeiro que falou: entra aí, bicho. É ou não é? Então, quando Noé terminou, amado, colocou tudo em ordem. A autoridade estava sobre Noé. Os bichos entraram de 2 em 2 na arca. Noé tinha autoridade, domínio sobre o que estava acontecendo. Quando Noé terminou, os animais entraram. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz: o Senhor veio e fechou a porta pelo lado de fora. E a chuva caiu. Noé era um homem de autoridade. Abraão, Gênesis capítulo 14, versículo 20, diz assim: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. O que está falando aqui? O parente de Abraão, Ló, estava em Sodoma, e alguns reinos se juntaram, vieram contra Sodoma, pegaram Ló, sua família, e levaram a família presa. Abraão soube daquilo. Agora você entenda, Abraão não era uma nação ainda, Abraão não era um reino ainda, Abraão era um homem. Mas Abraão pegou os seus servos, e ele não se escondeu, ele não fugiu, ele não teve medo, mas Abraão falou: pegaram meus parentes, eu vou ir lá resolver essa parada. E Abraão foi, guerreou contra os inimigos, livrou a família de Ló, tomou os despojos e voltou. Quando ele voltou, ele se encontrou com Melquisedeque, que muitos teólogos vão confirmar e concordar que Melquisedeque era uma aparição do próprio Cristo, segundo Hebreus. Então Melquisedeque estava ali, Abraão pagou os dízimos para Melquisedeque, mas o que esse texto nos mostra é que Abraão foi com autoridade, fez a guerra, ganhou a guerra, tomou os despojos, libertou a família de Ló. Fala comigo: autoridade. A autoridade é o que Abraão teve. Abraão não tinha medo, porque Abraão teve a autoridade. Naquele momento ele estava convicto do que Deus podia fazer através da vida dele. Vamos falar de José. Olha o que aconteceu com José. Gênesis 41, 25 diz assim: então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Não sei se você se lembra da história. Faraó teve um sonho, ele viu 7 vacas gordas subindo o rio, depois 7 vacas magras vindo atrás, e de repente as 7 vacas magras começaram a comer, a devorar as 7 vacas gordas. Ele também viu em um outro sonho 7 espigas bem grandes que nasceram, e depois 7 espigas mirradas pequenas, e então as 7 espigas pequenas começaram a comer as 7 espigas grandes. Faraó ficou atormentado, ninguém podia dar a ele interpretação daquele sonho. Então o copeiro se lembrou: há um homem, o Espírito de Deus está sobre ele, ele pode interpretar esse sonho. Chamaram José. José falou com Faraó: Faraó, o seu sonho aí das espigas e das vacas é um sonho só. O Senhor está te mostrando o que vai acontecer. As 7 vacas gordas e as 7 espigas grandes são 7 anos de fartura. Mas as 7 vacas magras e as 7 espigas pequenas são 7 anos de fome. E Faraó ficou impressionado com a interpretação de José, com a sabedoria de José. Então Faraó tomou a seguinte decisão, alguns versículos depois, versículo 42. Olha o que diz Faraó. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos. Deste modo,
o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. O que Faraó estava fazendo aqui? É que José tinha autoridade no mundo espiritual. José tinha visão das coisas espirituais. José interpretou o sonho de Faraó. E agora Faraó estava dando a José autoridade sobre todo o Egito. Fala de novo essa palavra comigo: autoridade. Mais um exemplo, Davi. Olha o que aconteceu aqui. Todo mundo conhece a história de Davi e Golias. 1 Samuel 17:45 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Davi chega lá diante de Golias, está lá aquele gigante com lança, espada, escudo, tinha um escudeiro segurando seu escudo. E Davi olha para ele e fala: tu vens a mim com espada, com lança, com espada, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem tu tens afrontado. Agora, presta atenção numa coisa. Se eu chego aqui para alguém e falo com esse alguém assim: olha, você está preso, eu estou prendendo você, quem mandou prender você foi o Michel Temer, presidente da República, então você está preso agora. A minha palavra não vai valer de nada se de fato o presidente da República não tiver autorizado e pedido que eu a usasse. Você está entendendo o que eu estou falando? Não adianta nada eu chegar aqui e falar assim: ó, em nome do presidente da República, isso e aquilo, se o presidente da República não me mandar fazer aquilo. Por isso que tem muita gente falando as coisas em nome de Jesus e nada acontece, porque estão falando aquilo que Jesus não autorizou falar. O nome de Jesus não é um amuleto mágico, é um nome sagrado, nome que está acima de todo nome, que está autorizado a usar aqueles que têm aliança com Ele. Davi não era um homem que estava usando o nome do Senhor de qualquer jeito, mas ele tinha uma autorização de Deus. Davi era um homem de autoridade, com a autoridade que ele tinha, ele chegou e disse: eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem tu tens afrontado. Naquele momento, o gigante já tinha caído, amado. Se Davi ia usar uma pedra, ou se um beija-flor ia bater na cabeça do gigante, não fazia mais diferença, porque era em nome de quem Davi estava indo. Davi era um homem carregando autoridade. Fala comigo: autoridade. Você tem autoridade? Você não vai ter conquista na sua vida, você não vai ser um conquistador se você não tiver autoridade. Você tem autoridade? Você tem visão espiritual? Você enxerga as suas coisas espiritualmente? Você olha para a sua família com visão espiritual? Você olha para os seus negócios, para o seu futuro com visão espiritual? Você tem visão espiritual, como José tinha, como José teve, como Davi teve? Você tem visão espiritual? Você tem autoridade? Não existe conquista sem autoridade. Quem quer autoridade? Então aí agora lá nasce uma pergunta para a gente, né? Pastor, como é que faz para ter autoridade? Por que esses homens tinham autoridade? Como que eu posso ter autoridade? Quem gostaria de ter autoridade? Como esses homens tinham autoridade? Sabe por que eles tinham autoridade? Porque eles tinham santidade. Fala comigo aí: santidade. Santidade. O que é santidade? A palavra santidade significa você ser separado para Deus. Fala de novo aí comigo: separado para Deus. Você ser separado para Deus. É isso que significa santidade. Olha o que diz a Bíblia a respeito de Noé. Gênesis capítulo 6, versículo 9, parte A. Eu não vou ler, lê você em voz alta para mim. Você entendeu? Aquela situação, aquele povo, era um povo que estava tão corrompido, havia tanto pecado,
que Deus decidiu, Deus, o Deus de toda misericórdia e graça, decidiu que ia destruir aquele povo. Noé morava no meio daquele povo. Mas no meio daquele povo, no meio de tanto pecado, sabe quando você fala, não, na minha faculdade é impossível, pastor, no meu trabalho é impossível, pastor, na geração que eu vivo é impossível, pastor. Não é impossível. Noé, no meio daquela geração, era um homem íntegro, era um homem justo no meio daquela geração injusta, impura de pecadores. Por que Noé teve autoridade? Porque ele tinha santidade. Santidade. Você não terá autoridade sem santidade. Vamos ver Abraão? Gênesis capítulo 12. Olha o que diz. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. O que Abraão fez aqui? Abraão se separou de tudo o que ele tinha, de tudo que ele conhecia, ele se separou para ir para onde? Ele não sabia para onde, ele só sabia com quem. Porque quando nós nos santificamos para Deus, não é exatamente o que ou o porquê, mas é para quem nós fazemos. Abraão se santificou, aquele homem de tanta autoridade, foi um homem que se santificou para Deus, a ponto de deixar até os seus familiares. Vamos mais um? José. Gênesis 39:10 diz: falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Essa era a mulher de Potifar. Provavelmente uma mulher muito bonita, por ser a mulher do Potifar. Todos os dias, ela colocou os olhos em José. A Bíblia diz que José era um homem bonito de rosto e de corpo. E todos os dias, fala comigo, todos os dias. Todos os dias, aquela mulher ficava dando em cima de José. José, deita comigo, José, deita comigo. Ô José, vai para a cama comigo, José, deita comigo, tem ninguém aqui, ninguém está vendo, José. José falou: eu jamais vou fazer isso. Tudo nessa casa está em minhas mãos. Tudo nessa casa está em minhas mãos. Como eu vou cometer tamanho pecado contra Deus? Fala comigo, santidade. José podia pecar escondidinho, sem ninguém ver. Santidade. Santidade. Quando ninguém está vendo. Quando você está sozinho. Quando ninguém vai descobrir. Santidade. Porque José tinha tanta autoridade? Porque José interpretou os sonhos? Porque José foi o homem mais poderoso do Egito? Santidade. Santidade. E Davi, vamos ver Davi? Olha o que a Bíblia diz sobre ele, um homem separado para Deus. Atos 13, 22b diz: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Sabe que Davi não era um homem que estava andando fazendo suas próprias vontades, mas era um homem segundo o coração de Deus, que estava ali para fazer a vontade de Deus. Sabe qual é o nome disso? Santidade. Ser separado para Deus. Santidade, amado, não é apenas eu parei de fazer isso, eu parei de fazer aquilo, eu parei de fazer aquilo outro. Santidade é eu comecei a viver para Deus. Eu vivo para agradar a Deus. A minha vida é um incenso a Deus. O que eu faço ou deixo de fazer tem um único objetivo: agradar a Deus. O nome disso é santidade. Por que aqueles homens tinham tanta autoridade? Porque eram homens que tinham santidade. Por que aqueles homens conquistavam tantas coisas? Conquistavam porque tinham autoridade porque tinham santidade. Eu tenho visto muita gente que se chama cristão, só se chama cristão, mas é derrotado em tudo. Começa a ficar mais ou menos bom na família, derrota. Começa a ficar bom no emprego, derrota. Começa a ficar bom nas finanças, derrota. Começa a ficar bem ministerialmente, derrota. Começa a cumprir o seu chamado, derrota. Por quê? Porque não tem autoridade. Por que não tem autoridade? Porque não tem santidade. Agora, como é que você conquista a santidade? É o último ponto.
Santidade não é uma coisa que você tem o poder de decidir e falar assim, não, eu vou ser santo e pronto. Não é assim que funciona. Santidade começa com Deus. Ninguém se achega a Deus hoje e fala assim, não, a partir do mês que vem eu vou servir a Deus, então desde já, um mês antes de começar a servir a Deus, eu vou ser uma pessoa totalmente santa. Deixa eu te explicar uma coisa, isso é impossível. A única pessoa e a única coisa capaz de santificar você é Jesus e o sangue que Ele derramou naquela cruz. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Não importa o tanto que você vai parar de pecar agora, os pecados que você já cometeu só podem ser purificados pelo sangue de Jesus. Então a maneira de você ser uma pessoa santa, só existe uma maneira. É essa palavrinha, fala comigo, intimidade. Intimidade com Deus. Se você não for uma pessoa que tenha intimidade com Deus, você jamais vai ser uma pessoa que realmente vai andar em santidade. Intimidade com Deus. Intimidade é diferente. Eu estou aqui, eu olho para a igreja, eu sei o nome de quase todo mundo que está aqui. Conheço a história de muitas pessoas que estão aqui, algumas histórias eu conheço pessoalmente, algumas outras histórias eu conheço através dos líderes que me contam, e eu conheço. Mas uma coisa é eu conhecer, outra coisa é eu ter intimidade. Então, eu tenho os meus filhos, eles estão aí. Você me conhece, você sabe o meu nome, você sabe que eu sou pastor, que eu sou casado com a pastora Aline, sabe dessas coisas. Mas o meu filho, eu estou deitado, ele vem, corre, pula em cima de mim. Tem intimidade comigo. Tem relacionamento, brinca comigo. A pessoa com quem você é íntimo é aquela pessoa com quem você pode contar o seu segredo, sabe o segredo do segredo? Pessoas íntimas são pessoas que podem contar, confiar seus segredos mais profundos. Você não vai poder ser uma pessoa que conquista se não tiver autoridade. E você não vai ter autoridade sem santidade. E você jamais terá santidade sem intimidade com Deus. Falando de Noé, eu deixei a parte B do versículo 9 que nós lemos anteriormente para ler agora. Lê comigo Gênesis 6, 9, parte B. Vamos falar bem alto isso comigo? Vamos lá? 2, 3 e... Noé andava com Deus. Está aqui o segredo de Noé. Noé era um homem justo e íntegro no meio daquela geração. Ele era um homem que andava com Deus. Andar com Deus é diferente de vir ao culto no sábado, cantar, bater palma, orar. Não está falando de um homem que orava lá à noite na sua casa, fazia uma oração por dia, 2 orações por dia, ia no culto uma vez por semana. Não é isso que Noé fazia. Noé, meu amigo, ele andava com Deus. Andava com Deus. Caminhava com Deus. Sabe uma coisa que Deus quer fazer com você? Deus quer andar com você. Deus quer caminhar com você. Não é encontrar com você só quando você vai orar à noite na sua casa, ou de manhã quando você acorda, ou ao culto. Deus quer andar com você. Quantos se lembram de Sadraque, Mesaque e Abdenego que foram lançados na fornalha? Você lembra daquilo? Você lembra daquilo? Você sabe que se você fosse lançado em uma fornalha e você tivesse a oportunidade de escapar, a primeira coisa que você ia fazer é escapar. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Você está dentro de uma fornalha de fogo, fogo ardente. Se você tem a oportunidade de escapar, você vai escapar, é lógico. Impressionante. Sadraque, Mesaque e Abdenego não quiseram escapar. A Bíblia diz que quando eles olharam lá para dentro, o comentário foi o seguinte: não foram 3 homens que nós lançamos ali? Eu estou vendo 4, e o 4º homem tem a semelhança do Filho de Deus. O que eles estavam fazendo dentro da fornalha? Fala comigo, andando. Fala, passeando. Passeando. É o que Deus veio fazer no Éden, naquela viração do dia. Deus foi passear no Éden. Deus quer passear com você. Deus quer andar com você.
uma caminhada da sua vida, não uma oração apenas. Deus quer andar com você. Noé era um homem que andava com Deus. Por que ele era um homem tão santificado? Porque ele andava com Deus. Porque ele era um homem que tinha tanta autoridade? Porque ele era santificado e andava com Deus. Porque ele era um homem que conquistava tanto? Ele conquistava porque tinha autoridade porque tinha santidade porque tinha intimidade com Deus. Noé era um homem que andava com Deus. E Abraão? Olha o que diz Abraão, Tiago 2:23. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e o quê? Foi chamado amigo de Deus. Uau! Amigo de Deus. Você é amigo de Deus? Deus pode confiar os segredos dele ao seu coração? Amigo é aquela pessoa que você pode contar. O cara só tem um ovo, mas ele divide o ovo com você. Você divide o seu ovo com Deus? Deus pode contar com você? Deus pode compartilhar o coração dele com você e você vai estar lá para ouvi-lo? Ou Deus é um supermercado onde você quer só fazer suas compras? Só buscar a sua bênção? Abraão era amigo de Deus, amigo de Deus. Eu quero te dizer uma coisa. Eu quero ser um amigo de Deus. Eu quero ser alguém que Deus vai falar: Gilson, tem uma situação me incomodando assim, 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 resolve para mim. Sim, Senhor. Gilson, eu tenho um filho que está sofrendo ali, assim, assim, assado, está me incomodando, resolve para mim. Sim, Senhor. Eu quero ser um amigo de Deus. José, vamos ver? Hoje eu chorei, amado, lendo esse texto, relendo esse texto, chorei quando eu li esse texto sobre José. Olha o que diz. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, fala comigo, o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Olha isso aqui, o Senhor era com José. Não é que o Senhor visitava José de vez em quando, não é que José orava de vez em quando, é que o Senhor era com ele. O Senhor era com José. E tudo o que José fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Eu fico tão triste quando eu vejo pessoas, chamados cristãos, vivendo derrotados. As coisas não prosperam em suas mãos. O que está faltando? Está faltando autoridade, está faltando santidade, porque está faltando intimidade. Porque se o Senhor é com você, é isso aí que acontece, tudo vai prosperar em suas mãos. Tudo vai prosperar em suas mãos. Tudo vai prosperar em suas mãos. Tudo. Próximo versículo, olha aí para você ver, 23. Nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. E tudo o que ele fazia, prosperava. Tudo que José fazia, prosperava. Por quê? Porque o Senhor era com ele. José tinha intimidade com Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus, tinha intimidade com Deus. Noé andava com Deus, tinha intimidade com Deus. Deus veio contar para Noé, o seu amigo: Noé, eu vou ter que destruir esse povo, Noé. Sabe que quando Deus foi destruir Sodoma, ele falou: não posso destruir sem falar com Abraão. Aí ele foi falar com Abraão: Abraão, eu tenho que destruir Sodoma. Abraão foi interceder por Ló, falou: Senhor, se tiver um justo lá, o Senhor vai destruir o justo junto, como é que vai ser isso? Mas Deus disse: eu não vou destruir, eu não posso fazer isso sem falar com Abraão. Quando você é amigo de Deus, quando você tem intimidade com Deus, quando Deus anda com você, você vai saber os segredos de Deus. Irmãos, eu me sinto uma pessoa tão abençoada. Quando eu vou fazer qualquer coisa na minha vida, eu já sei que Deus vai me abençoar. Qualquer coisa que eu vá fazer na minha vida, eu já sei que Deus vai me abençoar. Eu estou aqui agora, estou vendo lá atrás andando o Davi. Davi está lá atrás, o moço está andando lá atrás. Davi trabalha com carro, vende carro. Nesse momento agora eu preciso comprar um carro grande para mim, porque a minha família cresceu e a gente não cabe mais num carro. Minha esposa está esperando mais um filho, né? Estamos fazendo um time de futebol aí.
Então, não cabe mais a minha esposa, meus filhos, as cadeirinhas, tem que ter 2 cadeirinhas atrás. Agora eu preciso de um carro de 7 lugares. Eu falei com o Davi, Davi, quando aparecer o carro, você me fala, para a gente dar um jeito de comprar esse carro. Tem que ser um carro grande, 7 lugares, para caber minha família agora. E o Davi já sabe como que eu quero comprar. Eu quero comprar um carro muito bom, com 7 lugares, que seja lindo, perfeito, sem defeito. E eu vou comprar ele bem barato. Bem barato, bem barato. Porque é assim tudo que Deus faz na minha vida. Aí os carros aparecem, o Davi vai olhar. Pastor, esse aqui é assim, assim, assado. Tem um arranhadinho no retrovisor, então não serve. Estou brincando. Mas se tem um defeito, se tem alguma coisa que não está legal, Davi, vamos descansar. Não está nem a metade do preço, tem que estar na metade do preço para a gente comprar. Tudo que eu vou fazer, eu já sei que Deus vai me abençoar. Algumas pessoas perguntam, pastor, a igreja é tão abençoada, crescendo tanto, vocês estão dentro desse lugar, esse lugar é próprio mesmo, como é que vocês compraram esse lugar? Eu falo, eu não sei não, irmão. Eu não sei como é que a gente comprou não. Como é que vocês construíram? Eu não sei não, irmão. Como é que vocês evangelizam tanta gente? Eu não sei não, irmão. Eu sei que quando Deus anda com você, tudo que você fizer vai prosperar. Qual é o segredo? O segredo é ter uma vida de intimidade com Deus. Intimidade, ser amigo de Deus. Alguém me pergunta, pastor, e o Isaac? Você falou que ia falar do Isaac? É ou não é? Então nós vamos falar do Isaac agora, ó. Letra I, vamos lá? Intimidade. Se você não tiver intimidade, meu amado, nada feito. Não adianta você ir na igreja, ir ao culto, pedir oração, pastor, ore por mim, irmão, esquece esse negócio, pastor, ora por mim, põe meu nome na campanha, esquece esse troço, irmão, em nome de Jesus. O pastor não tem nada mais do que você, e é um pastor que está falando, tá? Pastor não tem um lugar especial para Deus, não existe um lugar especial para os pastores. Você tem o mesmo acesso a Deus que eu, ou que qualquer pastor, apóstolo, bispo, qualquer nome que você quiser. Um só mediador há entre Deus e os homens, e esse mediador se chama Jesus Cristo. Você tem acesso a Deus, vai viver sua intimidade com Deus, vai viver sua vida com Deus, vai ser amigo de Deus. Intimidade. Intimidade é uma coisa que muita gente admira, mas poucos vivem. Muita gente ensina, mas poucos vivem. Irmão, você não precisa falar para ninguém que você é íntimo de Deus. Se você for, os frutos vão mostrar. Você não conhece uma árvore pelo que ela fala que é. Você conhece uma árvore pelos frutos. Uma pessoa íntima de Deus, logo você vai olhar para ela, você vai ver ela conquistando. Você vai ver ela cheia da autoridade. Você vai ver ela cheia de santidade. Não tem jeito. Intimidade. É o I do Isaac. S. Santidade. Santidade. O que é o A? Autoridade. E o C? Conquista. Você vive uma vida de intimidade com Deus. Essa intimidade com Deus vai te dar uma vida de santidade. Essa intimidade e essa santidade vai te dar autoridade. E essa autoridade vai te levar à conquista. A conquistar sonhos grandes de Deus para a sua vida. Conquista na sua família. Conquista no seu casamento. Conquista com seus filhos. Conquista no seu ministério. Conquista na sua vida financeira. Conquista em todas as áreas da sua vida. Mas você não terá, se não tiver autoridade, santidade, intimidade, você não terá conquista. O que Deus quer? Deus quer andar com você. Deus quer andar com você. Vamos ficar de pé no nosso lugar? Fala esse nome comigo, Isaac. Isaac. Intimidade, santidade, autoridade, conquista. Sabe o que eu quero? Eu quero ver você conquistando tudo que Deus tem para você. Mas não adianta, meu amado, eu estender minha mão, orar por você, colocar seu nome num papelzinho. Esquece isso. Você quer viver o que Deus tem para a sua vida? Intimidade com Deus.
relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Você poder ouvir a Deus, falar com Deus, tocar a Deus com a sua adoração, com a sua vida, andar com Deus. É quando o culto terminar hoje, você não pensar que Deus ficou na igreja quando você for embora. É quando você for entrar no seu carro, você abrir a porta e falar: entra, Senhor, pode entrar. Aí você entra junto. O pastor que me ensinou isso que eu estou falando com vocês, eu ouvi esse pastor pregando, é um homem que eu admiro demais, pastor Márcio Valadão, lá de Belo Horizonte. Ele tem um testemunho muito legal. Sabe o que aconteceu? Ele foi assaltado em Belo Horizonte, lá perto da rodoviária, e o ladrão chegou no carro dele, onde ele estava dirigindo, e aí colocou a arma, e aí olhou para ele, olhou para o banco do passageiro, deu um grito e saiu correndo. Ah! Saiu correndo. Eu não sei como que eles foram atrás desse ladrão depois. Eu sei que eles foram e descobriram o seguinte: o ladrão viu o Senhor sentado no banco, do lado dele. Ele não sabia bem quem que ele tinha visto. Eu sei que funcionou. O homem saiu correndo, gritando. Ele não foi assaltado. Chama Deus para entrar no seu carro contigo. Anda com Deus. Tenha intimidade com Deus. Tenha relacionamento com Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Deus quer. Deus quer. Deus quer demais. Deus quer se relacionar com você. Deus quer falar com você. Deus quer que você ouça a voz dEle. Deus quer tocar. Deus quer compartilhar com você o coração dEle. Eu lembro de uma vez que eu viajei para o sertão, e eu cheguei a um lugar, eu parei o carro, e eu falei com as pessoas que estavam lá assim perto da estrada, eu falei assim: olha, eu vim aqui para ajudar alguém, eu não sei quem, eu vim aqui para ajudar alguém. Eles me perguntaram: o que você quer fazer? Eu falei: eu não sei nem quem é, mas Deus me enviou aqui para ajudar alguém, eu não sei quem é. Aí uma pessoa falou assim: eu sei quem é. Eu falei: você sabe? Ele falou: sei. Você sabe quem eu tenho que ajudar? Ele falou: sei. Vem cá. Aí eu fui lá. Ele falou assim: ó, você vai seguir essa rua aqui, vai pegar essa estrada de terra aqui, você vai andar 6 quilômetros nessa estrada de terra. Aí você vai chegar numa casa. É lá. As pessoas que você quer ajudar estão lá. Eu falei: você tem certeza? Ele falou: tem. Eu peguei o carro e fui. Andei 6 quilômetros. Quando eu estava chegando na casa, junto comigo estava chegando uma senhora com 2 baldes de água, na mesma estrada que eu estava indo. Ela estava indo. Eu perguntei para ela: de onde a senhora vem com esses baldes de água? Sabe de onde ela vinha? Lá de onde eu peguei a informação. Ela andou 6 quilômetros para pegar aqueles 2 baldes de água. Meu coração já cortou. Eu falei com ela: minha senhora, eu vim aqui para abençoar a senhora, para ajudar a senhora hoje. Ela falou assim: ô meu filho, então entra aqui, que quem precisa de ajuda não sou eu não. Eu falei: eita, se essa mulher andou 6 quilômetros para pegar 2 baldes de água e não é ela que precisa de ajuda. Irmãos, quando eu entrei na casa, tinha uma criança, aproximadamente 4, 5 anos de idade, com paralisia cerebral, em cima de uma rede. Devia ter uns 200 mosquitos em cima da menina. Numa rede um pouco mais para frente tinha um senhor cego, sem uma perna. Eu falei com ela: minha senhora, como é que a senhora vive aqui? Ela falou: é desse jeito aí que o senhor está vendo, moço. Não tem água, a gente anda 6 quilômetros para buscar água. Eu falei com ela: minha senhora, o Ceará é cheio de jumento, por que a senhora não tem um jumento para buscar essa água? Ela falou comigo assim: meu senhor, o jumento vai comer o quê?
fiz o que eu pude por aquela senhora e por aquela criança e por aquele homem enquanto eles viveram. Aquela criança morreu, aquele senhor morreu também. Enquanto eles viveram, nós fizemos duas coisas por eles: mandamos comida e água, enquanto eles tiveram vida. Mas você sabe que naquela noite, eu saí daquela casa e eu continuei viajando o sertão adentro. E eu fui dormir à noite. Antes de dormir eu fui orar e adorar. Quando eu fui orar e adorar, eu ouvi a coisa mais preciosa que eu já ouvi na minha vida. De vez em quando eu escuto Deus falar isso. Não é muitas vezes, porque geralmente eu sou muito negligente. Mas naquela noite, enquanto eu fui adorar, eu ouvi Deus falar uma coisa. É uma das coisas mais preciosas que eu já ouvi Deus falar. Você quer saber o que Ele falou? Quer saber? Se você quiser saber, eu conto. Eu estava lá orando, adorando. De repente, eu ouço Deus falar isso aqui, ó: meu filho. Eu falei: sim, Senhor. Muito obrigado. Você não pode imaginar algo mais precioso do que você ouvir a Deus mandando você fazer uma coisa. Aí você faz, e você é só um servo inútil. E aí você vai orar, e aí Deus te fala: meu filho, muito obrigado. Você, ó, intimidade, relacionamento com Deus, ouvir a Deus, obedecer a Deus, andar com Deus, tudo vai fluir na sua frente. Você vai passando, as águas vão abrindo, você vai passando. Por quê? Porque você é o tal? Não. Porque Deus é o tal e Ele anda com você. Deus vai te dar muitas conquistas, muitas portas se abrindo. Mas não é isso que você quer. Você só quer ter intimidade com Deus.